anos dos Estados Unidos foi parar no hospital com risco de morte após beber cerca de 6 garrafas de água em menos de 1 hora. O episódio chamou a atenção das pessoas e segue repercutindo nas redes sociais. Eita. Mas não pode beber, mas não pode beber de uma vez, é isso? Vamos entender, né? Porque mandou a gente tomar água, mas também não dá para tomar muito, nem não tomar. Patriota Júnior! Então, Patriota, como é que a gente faz essa conta? Como é essa distribuição, né? De qual período para a gente tomar essa água? Explica, porque deu um tilt. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, um garoto de apenas 10 anos, né? Dia muito quente lá, esse caso aconteceu nos Estados Unidos, bebeu 6 garrafas d'água em um intervalo curto, de mais ou menos 1 hora, acabou tendo uma intoxicação por água, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui com o doutor Rodrigo Oliveira, que é nefrologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Isso é comum, você ingerir água além da conta, pode trazer algum prejuízo? Como é que funciona? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Na verdade, esse não é um tema muito comum, mas que pode acontecer, como aconteceu nessa criança aí. Os Estados Unidos, Europa, que estão no verão agora, ingeriu aí uma grande quantidade de água, em torno de 5 a 6 garrafas num curto intervalo de tempo, e aí passou mal. O que essa criança apresentou, na verdade, foi uma hiponatremia, por conta da ingesta de água mineral em grande quantidade. Na verdade, não é nem tanto o volume de líquido que de água que ela vai beber, mas o curto espaço de tempo. Porque se a gente tem uma ingestão de 2, 3, 4, 5, 6 litros ao longo do dia, dificilmente vai acontecer um problema como esse. Como a criança ingeriu essa grande quantidade aí no intervalo aí de 1 hora ou até menos, então nessas circunstâncias os rins não conseguem excretar o excesso de água que foi ingerido num curto espaço de tempo. E aí ele tem uma queda do sódio e isso vai levar a um inchaço do cérebro, que a gente chama de edema cerebral. E aí pode ter alterações graves, tanto em relação a nível de consciência, como queixas de cefaleia, pode ter sonolência ou até entrar em coma mesmo profundo, vômitos, e aí é um caso de uma emergência. Isso pode acontecer também, por exemplo, uma situação mais próxima da gente, os maratonistas que vão participar de uma maratona, correr 42 quilômetros, por exemplo, num dia muito quente. Se ao longo da maratona ele não se hidratar adequadamente, com fluidos isotônicos, não só água, isso pode gerar também uma hiponatremia aguda. Se a pessoa durante a corrida perder aí mais do que 2 quilos, que na verdade esse peso que ela vai perder é água que vai estar desidratando, e fizer a reposição só com água mineral, ela pode ter uma hiponatremia aguda e também passar mal da mesma forma que o garoto lá nos Estados Unidos passou. Então, de uma certa forma, esse não é um tema muito frequente, até porque a grande maioria das pessoas costuma beber muito pouco líquido durante as 24 horas. Então, para não assustar e achar que água faz mal para todo mundo, de uma forma geral, é importante que a gente tenha uma ingestão aí de água em torno de 1,5 litro a 2 litros nas 24 horas, pelo menos, sem contar com outros líquidos em geral, né? Suco, água de coco, chá, café, outros líquidos de uma forma geral. Ô doutor, qual é a função da água de forma geral no organismo? Na verdade, não existe vida sem água. A água faz parte do ser humano, dos seres vivos de uma forma geral, até as plantas mesmo, necessitam de água. Sem água não tem vida. Tanto é que quando você vai às pesquisas em outros planetas para pesquisar vida, a primeira coisa é pesquisar se tem água. Se não tem água, não tem vida. Então, o organismo do ser humano precisa de água para funcionar adequadamente. Se a gente não tem a ingestão de água, há uma tendência a ocorrer uma série de disfunções orgânicas. A princípio, no rim, os rins começam a funcionar mal, porque se não chega sangue no rim, na pessoa que está desidratada, o rim não vai conseguir filtrar adequadamente. E aí começa a reter uma série de substâncias que são consideradas tóxicas para o organismo e que deveriam ser filtradas e eliminadas pela urina. A importância também de procurar o nefrologista regularmente, né, doutor? Nós conversávamos aqui. Qual seria hoje a principal causa da pessoa chegar ao ponto de fazer, por exemplo, hemodiálise? O que é que está relacionado?
Então isso é importante porque assim, hoje a gente sabe que no mundo todo as duas principais causas de doenças renais crônicas que levam ou que podem levar a pessoa a fazer hemodiálise no futuro é a hipertensão e o diabetes. São as duas principais causas. Então, como a doença renal, nessas duas situações, ela se manifesta de forma silenciosa e muitas vezes sem dar pista, muitas vezes a pessoa está urinando normal, não tem inchaço nas pernas, não tem cansaço e já tem alguma alteração da função do rim pelo diabetes e ou hipertensão. Então, da mesma forma que as pessoas hipertensas precisam procurar um cardiologista uma vez por ano, necessitariam também procurar um nefrologista. Da mesma forma que uma pessoa que é diabética vai passar no médico especialista em diabetes, também deve passar no médico nefrologista para poder ter uma prevenção adequada. Então, se a gente atende um paciente numa fase inicial da doença renal crônica, muito tem a se fazer para evitar que ele chegue numa fase, no extremo da doença, que é a necessidade de hemodiálise. Existem inúmeras intervenções clínicas, medicamentosas e não medicamentosas, em que o nefrologista pode se utilizar e minimizar esse impacto aí e diminuir com isso o número de pacientes que a gente tem hoje em hemodiálise no país todo. Com relação ao consumo de água, quais faixas etárias precisam estar mais em alerta para consumir água regularmente? Seria idosos, próprias crianças, como é que funciona? Isso, na verdade, todas as faixas etárias têm que ter atenção em relação à ingesta de água, tá bom? A criança que tem um peso corporal em que mais de 50% dela é decorrente de água, então tem que ingerir água. De uma forma geral, as crianças nem são tanto problema, porque o mecanismo da sede na criança está intacto. Então a criança tem sede e vai buscar água, mas é sempre bom os pais estarem alertando. Tome água, precisa tomar água. Não refrigerante. Água e refrigerante faz muito mal para a saúde. Então, na verdade, a criança precisa ingerir água, mas um grupo etário que a gente tem que ter muito cuidado são os idosos. Acima de 65 anos, o mecanismo da sede, na maioria das pessoas, encontra-se alterado. Então, tem pacientes acima de 65 anos que, se deixar, ele passa o dia inteiro sem tomar uma gota sequer de água. E isso pode ter um impacto muito negativo na sua saúde. Muitas vezes são pessoas que já têm até alguma alteração da função renal e nem sabem disso. E aí, quando toma pouco líquido, essa alteração da função renal ela pode se tornar mais grave. Geralmente são pessoas que tomam mais medicamentos para controle de pressão, controle de diabetes, às vezes usam de forma inadequada anti-inflamatórios não hormonais, como os diclofenacos da vida, Tocilax, que no idoso deveria ser proibido, exceto quando se utilizado, se prescrito por um médico, porque se o idoso já tem alguma alteração da função renal e usa uma medicação desse tipo, o prejuízo pode ser tremendo. Às vezes é o que falta para empurrar aquele paciente para entrar em hemodiálise. Então, dipirona, paracetamol, que são analgésicos simples, esses não têm tanto problema em relação à função renal. Mas diclofenaco, Tocilax, nimesulida, ibuprofeno, no paciente idoso são bastante deletérios. E se, além do mais, ele não toma líquido de forma adequada, então aí o prejuízo é tremendo. Então, de preferência, tem que alertar sempre o idoso a tomar água, da mesma forma que ele toma os medicamentos. Às vezes você tem que fazer que ele tome água por obrigação e não por necessidade, porque se deixar um mecanismo da sede, não induz a sede e o paciente passa o dia inteiro sem tomar água. Quais os principais sinais que os rins estão alertando para que tem alguma coisa errada ali no organismo? Na verdade, o primeiro sinal que a gente vai ter na pessoa que toma pouca água é a diminuição da quantidade de urina. Esse é um sintoma que ele vai relatar e às vezes ele pode até não perceber, mas ele pode começar a diminuir a quantidade de urina e se a insuficiência renal já estiver instalada, que é outra coisa que é importante alertar, porque assim, essa ideia de que não é importante tomar água para que os rins funcionem. Lógico, é fundamental. Sem água, os rins não vão funcionar. Mas se as pessoas já têm algum grau de insuficiência renal instalada, está prestes a entrar na hemodiálise ou até já está na hemodiálise, não adianta e não deve ser recomendado a ingesta de grande quantidade de líquido. Porque quando os rins são normais, você pode tomar o excesso de líquido que for ao longo de 24 horas, que dificilmente você vai ter algum problema. Agora, se você tomar a grande quantidade de líquido num curto espaço de tempo, 1 hora e meia, aí pode acontecer o que aconteceu com a criança lá nos Estados Unidos. Mas no paciente que já tem doença renal crônica instalada, não há necessidade de tomar mais do que 1,5 litro, 2 litros de água por dia. E às vezes, nas pessoas que não urinam ou urinam muito pouco,
a quantidade tem que ser até diminuída, não deve ser nem isso tudo, às vezes 600 ml por dia, 800 ml por dia, no máximo. Então depende de caso a caso, a gente não tem como fazer uma receita de bolo para todo mundo. Tem que tomar 3 litros de água por dia, depende do paciente. Se o paciente estiver com doença renal instalada e estiver prestes a entrar na hemodiálise, pode ser demais para ele. Período mais frio, inverno, não tira, né, não reduz a necessidade que eu tenho de beber água. Tem que beber água mesmo sem sentir sede, doutor? Perfeito. Essa observação é importante, porque nos meses mais frios do ano, a gente está agora aqui no Agreste com um clima bem ameno, então muitas vezes a pessoa não tem sede, a pessoa trabalha, por exemplo, em um ambiente fechado, com ar-condicionado, aquela temperatura climatizada, e não tem sede. Então tem que ter atenção de estar, de vez em quando, tomando água com a sua garrafinha do lado, para que mantenha essa cota aí de pelo menos 1,5 litro a 2,5 litros por dia de água, é importante, mesmo que não tenha sede. Perfeito, obrigado pela entrevista. Conversamos aqui com o Dr. Rodrigo Oliveira, que é nefrologista, né? Orientações importante se manter hidratado dentro do que é recomendado, né? Pelos especialistas aí em saúde. Renato, eu volto contigo. Obrigada, Patriota! 9 horas e 26 minutos.